Olá, tudo bem? O advogado, quando ele patrocina uma determinada causa, quando ele é contratado, ele tem a obrigação de conseguir o resultado que o cliente pretenda que ele consiga, ou que o cliente tem a esperança de conseguir aquele resultado. O advogado é obrigado a produzir aquele resultado? É o que eu vou estar lhe respondendo. Antes, eu vou lhe pedir que se inscrevam no canal, deem o like, positivo ou negativo, para que esse vídeo possa ser enviado a mais pessoas. Vocês devem ter observado no vídeo que eu falo lento, um pouco devagar, porque eu não estou falando juristas. Eu estou procurando falar pessoas comuns do povo, que não tem uma compreensão ampla do juridiquês. Então se vai usar essa linguagem. Obviamente, se eu estivesse falando com outro advogado, ou lá no Tribunal de Justiça, com juízes, com desembargadores, o meu linguajar seria outro. Aquele tem que ser uma coisa que seja aquiescente e que você entenda, tá? Traduzido para o popular, para que você entenda. Senão, deixa de ter razão as nossas colocações aqui, tá bom? O trabalho dos advogados, quando ele é contratado por uma pessoa, ele é um trabalho de meios. O que é isso? Ou seja, o advogado ele tem que dar os passos que aquele processo, aquela situação específica exija. Ele tem que procurar a argumentação adequada, ele tem que procurar as jurisprudências, as leis que venham de encontro àquela situação específica e usar isso em prol do seu cliente. Se for o caso, em segunda instância com recurso, até em terceira instância, que é o STJ, e, dependendo da situação, até a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, o trabalho do advogado é o de meios, é de ele executar os meios necessários para aquela ação. E não de obter o resultado esperado pela pessoa. O trabalho do advogado não é de resultado. Compreendido até aqui? O trabalho dele é de meios, é de ele executar todos os passos que aquela situação específica reclama, exige, ok? E isso em todas as instâncias. Vai acontecer o resultado pretendido pelo cliente lá na frente? Não se sabe. E o advogado não pode, inclusive, prometer resultados. Ele pode lhe prometer diligência, trabalho, que ele vai executar os meios, vai se esmerar na argumentação. Sendo um assunto que ele não tenha muito domínio, ele vai procurar um colega que tenha e faça essa troca de informações, porque isso acontece muito em nosso meio. E esgote toda aquela argumentação em prol das necessidades do seu cliente. Se vai dar resultado ou não, o resultado esperado pelo cliente, isso é uma outra questão. Se um advogado, por exemplo, lhe prometeu algum resultado, ele não foi sensato, ele não foi prudente, porque não pode prometer. Eu acho que, quando muito, uma situação jurídica assim muito contundente, que praticamente você tem certeza de que aquele resultado que o cliente almeja
você vai poder obter, você pode dizer que há boas possibilidades, não somente isso. E não afirmar que é certeza, que é causa-ganha, porque não existe causa-ganha. Existem situações na vida jurídica que o suficiente não é você estar com a razão, não é suficiente você estar certo, você precisa provar isso. Como pode acontecer o contrário também, você perder uma determinada situação porque o advogado não foi hábil naquela questão e não esgotou tudo que era possível. E embora você estivesse certo, embora houvesse indícios de que você podia vencer aquela ação, você acaba por perdê-la, porque não foram executados todos os meios inerentes àquela situação. Tá ok? Eu procuro falar devagar, pausadamente, para que você entenda, e não usando termos jurídicos. Se eu estivesse falando com outro advogado, com um juiz, o linguajar seria outro. Mas é uma coisa para que as pessoas comuns do povo entendam. Porque eu tenho notado, e não são poucas as situações, que os advogados não se comunicam com seus clientes. Eles não dizem os passos que estão dando. Eles não dizem como a causa está caminhando. E isso é um direito do cliente. Ele saber como que as coisas estão andando. Obviamente não entrando num diálogo jurídico, de explicação técnica, porque senão a pessoa não vai entender. Mas procurando cientificá-la dos passos que estão sendo dados e o que se pode esperar de resultado. Esperar não quer dizer que vão acontecer. Tá bom? Deixem o like para que esse vídeo seja enviado para mais pessoas. Se inscrevam no canal se você não é inscrito, para da mesma forma que esse vídeo seja distribuído o máximo possível, porque é a forma que o YouTube trabalha, tá? Ele procura ver se o vídeo é visualizado, se tem muitos likes, então ele distribui para mais pessoas. O nosso assunto não é um assunto que normalmente interesse as pessoas, na sua maioria, o que é uma pena. É uma pena, né? Porque nós ainda vivemos numa situação que a pessoa só procurou advogado quando tudo já foi posto a perder, quando já não há mais o que fazer. Tá bom? Até a próxima oportunidade, com prazer.